Glória a Deus, aleluia. Glórias e glórias e glórias seja dada ao Senhor. Aleluias, aleluia, aleluia, Deus. Santo, santo é o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu entro na Tua presença nessa noite, Pai, para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, palavras ditas, meu Deus, que não foi do agrado do Senhor, condutas impróprias que não foi do Teu agrado. Meu Deus, nos perdoe por pensamentos, meu Pai, que não agradou o Senhor, que entristeceu o Senhor. Se a nossa mão estiver suja, Senhor, que o Senhor possa limpá-la nessa noite. Limpa nossa mão, limpa nossa mente, limpa-nos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor vai de encontro, meu Pai, à vida de cada pessoa nessa noite a qual está assistindo essa live. Meu Deus, nós não somos nada, meu Deus, sem o Senhor. Nós não podemos nada, nós não somos nada, absolutamente nada. Nós somos pó perante ao Senhor, perante a Tua glória. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, nessa noite, tomar direção do que vai ser dito, do que vai ser falado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço que o Senhor possa entrar na casa do Teu povo, meu Pai, nessa noite. Que a Tua presença entre na casa do Teu povo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu peço a Ti, toca na saúde do Teu povo. Meu Deus, toca na nossa saúde, nos guarda, nos livra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos livra do vírus, da doença, meu Pai. Nos livra, meu Pai, da inveja, da macumba, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Sela a nossa saúde. É em nome do Senhor Jesus. Sabemos que os tempos estão difíceis, mas temos que passar por esses tempos na presença do Senhor. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, você pode digitar um amém aí no comentário. Eu sou o evangelista Alexander do Ministério Live no Monte, a qual a pastora Odilene é o anjo da igreja, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar com você, para você pegar a Bíblia, a palavra do Senhor, nessa noite. Abre a tua Bíblia em 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Você pode digitar aí para mim, por favor, o livro e o versículo, o capítulo e o versículo, por gentileza. Lucas 22, 54. Amém? Vou dar um tempinho para você abrir a Bíblia. Aleluia, voltamos. Aleluia, voltamos. Amém? Glória a Deus, vocês estão conseguindo ouvir perfeitamente? Diga um amém aí, ou um sim, por favor. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Lucas 22, 54, por gentileza. Amém, em nome do Senhor Jesus. Vou dar um tempinho para você abrir a Bíblia. Amém, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Lucas 22, 54. Amém? Aleluia. Diz assim, o título diz assim, ó, negação de Pedro. Amém? Então, pelo título você entende que vai ter o quê? Uma negação ali. Então, vamos ler. Lucas 22, 54 diz assim, ó, então prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Prendendo quem? Jesus, tá bom? Prendendo Jesus. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se
acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou. Quem negou? Pedro negou. Pedro negou assim, dizendo: mulher, eu não o conheço. 58. Lucas 22, 58 agora. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que lhe havia dito, de como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo. Amém? Glória a Deus, igreja. Deixa eu falar com você uma coisa. Pai, em nome do Senhor Jesus, traduz essa palavra para nós nessa noite, que essa palavra possa entrar dentro dos nossos corações, meu Pai, e que nós possamos sair daqui cheios e avivados com a Tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu falar com vocês aqui, a negação de Pedro. Deixa eu só falar com você uma coisa, olha, quando eles prenderam Jesus, antes deles prender Jesus, antes deles prender Cristo tinha avisado para Pedro que ele ia negar. Só que Jesus, ele avisou para Pedro, e assim como ele também tinha avisado para Judas, no momento da Santa Ceia, né? No momento do renovo de aliança, no momento ali do memorial, que é a Santa Ceia. Amém? Ele tinha falado para Pedro que ele ia negar, mas sabe o que o Pedro falou? Eu jamais, não, Senhor, eu não vou negar não. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando eles prenderam Jesus e puseram Jesus na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe porque Pedro estava se preocupando com Cristo, sim ou não? Porque se ele não tivesse preocupado com Jesus, ele não teria seguido Jesus de longe no momento da sua prisão, sim ou não? Sim. Então aqui embaixo ali, havendo acendido fogo, quando eu falo aqui, Pedro entre eles, e assentou Pedro entre eles. Pedro, olha para você ver, Pedro, ele estava seguindo Jesus de longe, e Pedro, ele se assentou no meio daquelas pessoas que queriam condenar Jesus. Olha para você ver. Você viu que isso é sério? Pedro sentou junto. Olha o que diz aqui, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Olha para você ver, sabe por que Pedro negou Jesus? Sabe por que eu e você nega Jesus com as nossas atitudes? Por quê? Porque é o mesmo motivo a qual Eva e Adão desobedeceu a Deus. Qual que foi o motivo que Eva e Adão desobedeceu a Deus? Porque Deus deu uma ordem para Eva e para Adão, para não tocar na árvore do conhecimento. O que Eva fez? Tocou. Mas Eva só tocou na árvore porque ela já estava se sentindo, como é que é a palavra? Ela já estava seduzida pela árvore. E só peca contra Deus quem já está seduzido. Aleluia, voltamos aqui. E só peca contra Deus quem já está seduzido pelo pecado, porque o pecado, ele tenta nos seduzir, ele tenta seduzir ele tenta seduzir o pastor, o bispo, ele tenta seduzir a todos os seres humanos da terra, o pecado. Só que aqui, sabe por que Pedro, ele foi perseguido aqui, afrontado, porque ele estava no meio de pessoas que queriam ver o mal de Jesus. Olha para você ver, Pedro, ele se assentou no meio daquele povo,
E quando a gente senta no meio das rodas dos escarnecedores, ou você adere à regra deles, ou você é contra eles. Mas como é que você vai ser contra uma roda dos escarnecedores se você está lá no meio? Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro só negou Jesus porque ele estava no meio de pessoas que queriam condenar Jesus. Olha para você ver, se ele estivesse no meio dos discípulos, ele não teria negado Jesus nesse dia. Olha para você ver. E olha para você ver a alerta que foi. Cadê? E como certa... E aqui, ó, no 56, leia para você ver, ó. Lucas 22, 56 diz assim, ó. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, esse também estava com ele. Quando a mulher, a criada, ela viu que Pedro era um dos discípulos de Jesus, sabe o que a criada fez? Ela tentou derrubar ele, ela tentou fazer que ele também fosse preso. Só que Pedro, nesse momento, ele não aprendeu a lição e ele continuou assentado. E ele ainda respondeu, mulher, não o conheço. Então, deixa eu te falar com você uma coisa. Quando junta um grupo de pessoas para querer condenar a outra, não é verdade? Porque aqui, ó, Pedro falou assim, ó, mulher, não conheço, mas ele conhecia Jesus. Pedro conhecia, ele andava com Cristo, ele ceiou com Cristo. Pensa para você ver uma coisa. E você já notou que quando uma pessoa começa a falar mal da outra para mim, para você, não é verdade? Você às vezes é amigo da pessoa, você ali tem que tomar uma decisão. Qual decisão que você vai tomar ali? Ou você corta o mal pela raiz, sabendo que aquela pessoa que está te contando vai ficar chateada, ou você concorda com ela. Ou você concorda com ela. Só que aqui, como Pedro estava no meio de pessoas que que queriam condenar Jesus, sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que ficar o quê? Ele teve que negar. Ele teve que negar o nosso Senhor. E como eu e você temos negado ao Senhor? Sabe como? Eu e você temos negado? Sendo covarde. Eu e você tem negado sendo grandes covardes. Na igreja, não generalizando, tá toda linda, maravilhosa, todo bonito, engravatado, falando glória a Deus, aleluia. Mas quando sai da porta da igreja, cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você louva, que você busca? Cadê o Deus? Ele fica lá, sai da igreja, cadê Deus? Sai da igreja é outra mulher, sai da igreja é outro homem. Quando Pedro... olha você ver, Pedro saiu da presença, no momento que Pedro estava na presença de Cristo, que foi na ceia, ele falou o quê? Que não vai negar. Eu não nego não, Senhor, eu não, quem sou eu? Não, mestre, eu não vou fazer isso não. Mas só que quando ele estava longe de Jesus, o que Pedro fez? Ele negou ao Senhor. Claro que você vai virar, mas ele depois ganhou 3.000 almas. Não estou falando essa parte, eu estou falando da parte que Pedro negou Jesus. Qual foi o motivo que levou Pedro a negar Jesus? Se misturar, meu Deus, isso é forte, hein? Qual o motivo que Pedro negou Jesus? Se misturar com pessoa errada. Se sentar com pessoas erradas. Com pessoas que não estão na mesma fé que você. Isso vai fazer eu e você negar Jesus. Isso vai fazer você negar Jesus. Isso vai fazer eu negar Jesus. Sentar com pessoas erradas vai fazer eu negar Jesus. Porque as pessoas que não creem em Deus, que acham que é brincadeira, não creem nisso, elas só vão zombar. E elas só vão tentar te derrotar, te envergonhar. Só que aqui, quando a mulher falou com que Pedro, ele era que andava com Deus, com Jesus, Pedro negou. Você sabe por que Pedro negou? Porque ele estava no meio de pessoas que queriam condenar Jesus, e se ele falasse que ele estava com Cristo, ele também seria preso. Sim ou não? Sim? Sim! Mas Pedro, em vez de ter feito o quê? Ido para casa orar, não, Pedro continuou lá. E no 58 diz assim, e um pouco depois, então, ou seja, não juntou os perseguidores tudo na hora, foi um pouco depois. Vendo, outro disse, tu és também deles. E Pedro disse, homem, não sou. Já é a segunda negação a Jesus.
É a segunda negação a Jesus. Você sabe por que teve a segunda negação de Pedro a Jesus? Porque mesmo ele negando a primeira vez, ele não teve a coragem de se arrepender e continuou sentado no meio de pessoas que não prestam, de pessoas que queriam matar Jesus. Porque se existe pessoas contra o seu Deus, ela é contra você. Se existe pessoas que querem falar que Jesus não existe, que Jesus é isso, você e eu não podemos estar no meio dessas pessoas. São pessoas que negam Jesus, que não conhecem elas, mas nós conhecemos, você conhece, eu conheço. E olha aqui, um pouco depois, ou seja, a mulher acabou de falar com Pedro, Pedro negou a primeira vez, a criada, depois veio um outro homem disse que ele também é um deles. Quer dizer, você é uma mulher de Deus, aí você fica assim, não, eu não sou. Ah, você é um homem de Deus. Não, eu não sou. Foi isso que Pedro fez. Mas só vão falar que você não é de Deus quem não crê em Deus, tá bom? Pessoas vão virar e falar assim, você já viu aquelas pessoas que condenam o ministério que você congrega, e em vez de você sair do meio dessas pessoas, você continua lá, e quando eles te pedem a sua opinião, você vira e acaba concordando com elas? Não é verdade, você está certo. E isso é um tipo de negação. Então a segunda vez que Pedro negou Jesus, a segunda vez, foi porque da primeira ele não fez nada, ele negou. Da segunda, ele negou a segunda porque ele continuou no mesmo lugar. Então, ou seja, o que eu aprendo com isso? Se eu continuar no mesmo lugar, sabe o que vai acontecer? Sabe? Eu vou continuar negando. Se eu continuar no mundo, no meio das rodas dos escarnecedores, dando ouvido a essas palavrinhas que sopram no ouvido da gente, desses fofoqueiros de plantão, esses mentirosos, falsos, sabe o que vai acontecer? Tu vai acabar negando Deus. Tu vai acabar negando Jesus. E aqui embaixo diz assim, ó. E passada quase 1 hora. Olha para você ver. Passado quase 1 hora que Pedro negou 2 vezes, ele ainda continuou lá. Ele ainda continuou lá. Estava caçando o que lá? E passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Deixa eu te falar, tá vendo? O que fez Pedro negar Jesus pela 3ª vez foi porque ele continuou insistindo no mesmo erro, igreja. Ele continuou insistindo no mesmo erro, e isso é terrível. Ele continuou insistindo no mesmo erro. Se você é colega ou amigo do peito de pessoas que só fica falando mal da outra, sai de perto dessas pessoas, sai de perto, porque você pode perceber, ou você pode não perceber, mas essas pessoas vão te levar para a perdição. Essas pessoas que não tem nada a acrescentar na sua vida, ela vai te levar o quê? A perder a sua salvação. Porque por mais que você não esteja falando mal ou diz que não está falando mal, sabe o que você faz? Você está lá, e se você está com ela, você está em concordância. Olha para você ver, essas pessoas queriam condenar Jesus, não é verdade? E apareceu primeiro uma criada e falou que Pedro era um deles, estava com ele, e Pedro negou. Pedro foi, não aprendeu a lição e continuou no meio dessas pessoas. Pedro continuou no meio dessas pessoas. Ele continuou, por isso que ele negou as 3 vezes. Ele negou porque ele não se moveu, ele não usou a sabedoria. Se ele tivesse, e Jesus já tinha alertado ele, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus não falou assim, você vai sentar no meio de pessoas erradas e vai me negar, não. Ele só alertou. Se ele negou a primeira, qual era a dele? Eu vou sair daqui que esse povo aqui não é de Deus, não. Então tem pessoas que entram na vida da gente ou entram no nosso meio de amizade que eles só vêm para profetizar coisa ruim, para falar mal dos outros, para querer condenar o outro. E se você não vigiar, você acaba em concordância com essas pessoas. E você acaba em concordância com essas pessoas. E Pedro respondeu para esse homem assim, ó, eu não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Ou seja, quando Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou, fazendo ele lembrar do que Cristo tinha falado com ele.
E sabe o que Cristo tem falado com você e quer falar com você nessa noite? Sai do meio de pessoas erradas. Para de ficar ouvindo pessoas erradas. Olha, se você está andando com uma pessoa, você já aconselhou, você já deu tudo de si, né? Você lutou por ela até o último minuto e ela não quer. Ela não quer. Você tem que tomar posição de seguir o seu caminho e deixar o Senhor cuidar dela. Deixa o Senhor cuidar dela. Tem pessoas que falam que é obreiro, que é diácono, que é levita, que é pastor e odeia o próximo. E odiar o próximo é negar Jesus. Porque está negando a imagem e a semelhança de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, Pedro negou 3 vezes. Por quê? Porque ele estava sentando ou se juntando com pessoas erradas. Estava no meio de pessoas erradas, pessoas que não criam, pessoas que queriam condenar a Cristo. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, para a gente estar pregando. E aqui embaixo está falando assim, ó. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito, que antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Olha para você ver. Olha para você ver. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro só saiu do meio daquele povo depois que ele lembrou da palavra de Deus. Ou seja, quando você está no meio de rodas dos escarnecedores, você não consegue lembrar da palavra de Deus. Quando você está no meio das rodas dos escarnecedores, quando você está no meio de fofoca, quando você está no meio de mentira, quando eu ou a gente, por um descuido está no meio, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente ouve a voz do mundo, a gente não ouve a voz de Deus, porque a voz do mundo abafa a voz do Senhor. Olha para você ver o que diz aqui, ó. E saindo Pedro para fora, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro e Pedro lembrou da palavra do Senhor. Pedro só lembrou da palavra do Senhor depois que ele negou a Deus, ao Senhor Jesus. Aí diz assim, ó, e saindo para fora, chorou amargamente. Sabe quando, o que é chorar amargamente? Chorar amargamente é quando a pessoa, ela chora, mas de tanto arrependimento, com aquela culpa na cabeça, você não devia ter feito isso, você negou o Senhor. Isso é chorar amargamente. Só que depois que você cai no erro, não adianta chorar mais não, meu querido. Não adianta chorar mais não, já foi. E dependendo do erro, ele vai o quê? Prejudicar o seu ministério, prejudicar a sua vida. Você entendeu? E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo. Você entendeu? Os homens que zombavam, aqui, ó, os homens que detinham, os homens que prenderam Jesus zombavam deles. Olha para você ver, e quantas pessoas têm zombado do Senhor e você está sentado com essas pessoas? Você está sentado com... Sabe quem é as pessoas que zombam do Senhor? Sabe quem é as pessoas que zombam de Deus? Você quer saber quem é a pessoa que zomba do Senhor? É aquela pessoa que quer sua amizade, mas não quer seu Deus. Ela quer sua amizade, mas não quer seu Deus. A pessoa não toma vergonha na cara e não muda a sua vida. Sabe? Porque tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para você fazer, meu querido e minha querida. Não pense que Deus vai fazer sua parte, não, que Ele não vai fazer. Deus não vai fazer sua parte. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é ser sincero com Deus. O que você tem que fazer é ser sincero com Deus. Ou você vai esperar para pedir perdão na beira de um caixão, ou você vai esperar a sua igreja fechar para você reconhecer que o seu pastor é homem de Deus, mulher de Deus, ou você vai começar a reconhecer depois que as coisas estiver difícil para você. Pessoas podem não dar valor para você, mas Cristo te amou primeiro. Jesus, Ele te amou primeiro e Ele é o único que pode te julgar. Só que eu quero te falar uma coisa, muitas pessoas, ela usa essa palavra, quem me julga é só o Senhor. Sim, quem te julga é só o Senhor, mas também tu tem que tomar vergonha na cara.
Se você não quer que as pessoas falem de você, você tem que ser uma pessoa, você e eu, nós temos que ser pessoas corretas na sociedade. O que são pessoas corretas na sociedade? Pessoas corretas na sociedade são pessoas que têm um trabalho honesto, pessoas que sabem o horário de trabalhar, mas também sabem o horário de descansar, mas também sabem o horário de buscar o Senhor. Só que o que está acontecendo? Na hora de buscar o Senhor é uma preguiça total. Na hora de buscar Deus é uma preguiça total. Tu conta teu problema para o mundo todo. Tu conta o teu problema para as pessoas que você anda sentando no meio delas, mas você não conta o teu problema para Deus. E não é só contar o problema para Deus, é contar e o agir, é contar e mudar de vida. O ano virou para você, o que mudou na sua vida? Deus permitiu que eu e você, nós virássemos o ano. Mas agora me fala, mudou alguma coisa na sua vida? Você está sendo uma pessoa melhor? Você já parou de negar Jesus? Você está sendo uma mulher melhor, um homem melhor? Será que está sendo? Ou será mais um ano de 2021, né? Ou será mais um ano que você vai continuar a mesma pessoa? A mesma pessoa, sabe? O Senhor, oh meu Deus, eu vou falar. Você continua. Se você era uma merda de pessoa, vamos ser sinceros, tá? Se você era uma merda de pessoa em 2020 e 2021, você quer continuar sendo essa merda de pessoa, essa pessoa que ninguém gosta de você, confia em você? Claro que não, você tem que mudar isso, você tem que levantar poeira, parar de ser dodóizinho e parar de ser Pedro, porque Pedro, ele viu que a mulher já veio aqui querendo implicar com ele, olha para você ver, e Pedro não tomou vergonha na cara e continuou sentado no meio deles, porque você tem que observar as pessoas que querem realmente ajudar você tem que perceber isso. O Pedro viu que ele estava no meio de inimigos ali, de Deus, e continuou no meio deles. E continuou no meio dessas pessoas, essas pessoas que não prestam, que zombavam do Senhor, que queriam o mal de Deus. Sai do meio desse povo. Sai do meio desse povo. Eu quero falar com você uma coisa. Você já está cansado de saber isso? Olha, isso é sério. Deus, Ele vai te cobrar tudo que você está fazendo. Deus, não importa se você é obreiro, pastor, membro evangelista, não importa, ou se você está no mundão ainda, Deus vai cobrar tudo, cada pensamento, cada palavra dita, Ele vai cobrar, Ele vai cobrar. Pedro ainda teve a chance de se redimir, mas muitas pessoas não têm não. Se a morte vir para você hoje, o que será de você na situação que você está? Isso é sério. Quantas pessoas você tirou da presença de Deus? Que Deus vai te cobrar uma por uma. Quantas pessoas você cobrou? Quantas orações que você não fez? Deixou a preguiça falar mais alto. Se você deixou a preguiça falar mais alto, é porque você negou Jesus. Se você deixou a preguiça falar mais alto, é porque você negou. E eu vou te mostrar o que acontece. Olha aqui, quando a pessoa nega Deus. Negar é desobedecer, tá bom? Olha para você ver o que acontece. Abra a Bíblia lá em Gênesis 3. Abre lá rapidinho. Vou te mostrar o que acontece. Amém? O que está escrito aí? Digita aí no comentário o título que está aí em Gênesis 3. Digita aí para mim, rapidinho. Digita aí. Isso aqui eu estou te mostrando o que acontece com quem não quer mudança, com quem trai a Deus, com quem nega a Deus. Olha o que está escrito aí no título. Digita aí, gente, rapidinho, por favor. O que está escrito aí no título da sua Bíblia? Gênesis 3. Digita aí. Só para você entender o que Deus quer falar nessa noite. Olha o que está escrito. Quando a pessoa ela não quer saber de Deus, ou não quer mais obedecer a Deus, quer viver a vida da sua próprio jeito. Olha o que está escrito aí no título.
A tentação de Eva e a queda do homem. Quando você não obedece Deus, sabe o que acontece? Você tem uma queda. O que é uma queda? Você cai. Você cai aonde? No pecado, na mentira. Você cai na enganação. Você cai nisso tudo aí. Você sabe por que você cai nisso tudo? Quando você não dá ouvido a Deus. E não dá ouvido a Deus quer dizer que você está negando Ele. Você está negando Deus. Porque Deus disse para Adão: Adão, de todos os frutos você pode comer, mas a árvore que está no centro do jardim não comereis, porque no dia que comerdes vai morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que quando Deus fala com você, só o que Ele fala já é o suficiente, ou você precisa ir em várias pessoas para buscar confirmação? Você já viu aquelas pessoas? Não. Deus me disse, mas eu preciso de confirmação. Se o Senhor já te confirmou dentro da palavra, você não precisa de confirmação de mais ninguém, meu querido. Eu vou te falar com você que a queda do homem é essas 3 vezes que Pedro negou Jesus. Ele teve uma queda perante o Senhor. Qual queda? Ele caiu, ele pecou diante de Deus, porque ele negou a Deus. Só que graças a Deus, graças ao bom Deus, Pedro teve tempo de se redimir e começou a entender. Olha para você ver. Mas tem pessoas que já entendem, faz na sem vergonhice. Tem pessoas que já entendem. Você tem que ser, você tem que ser e tem que lutar para ser uma mulher, um homem diferente no ano de 2021. Porque no ano não vai ser diferente, o ano vai ser os mesmos anos, mas as coisas vão só piorar, não vai melhorar, vai piorar, porque nós estamos encaminhando para o fim dos tempos. Você não pode esperar um ano melhor, você tem que ser uma pessoa melhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Você tem que ser uma pessoa melhor. Se você não for uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, você vai sofrer a queda igual Adão e Eva sofreu, e vai ser expulso das bênçãos do Senhor, porque eles foram expulsos do paraíso. Se você não for uma mulher de Deus, uma mulher melhor na sociedade, perante ao Senhor, perante aos homens também, uma pessoa melhor, uma pessoa mudada, sabe o que vai acontecer com você? Vai vir qualquer serpente representada pelo homem, né? Aquelas pessoas maldosas, e vai te enganar, vai roubar a tua vinha, porque o homem, ele tinha o quê? O homem tinha uma boa vida no jardim que Deus proporcionou para eles. Ai, papai, aleluia, Deus, fala forte. Privilégio porque negaram a Deus. Como que eles negou a Deus? Dando ouvido para quem? Para a serpente. E a quem você tem dado ouvido? Eu quero te dizer que assim como tem pessoas ruins, também tem pessoas boas que quer você no caminho certo. Que quer você no caminho certo. Tem pessoas que vêm só para destruir nossa vida. Só para tentar destruir seu ministério, destruir sua vida. Eu quero deixar uma pergunta. Aleluia. Então deixa eu concluir aqui a palavra do Senhor, amém? Volta aí rapidinho. Vamos concluir a palavra do Senhor. Deus, ele passou uma missão para Adão. Sabe por que Eva e Adão pecou? Porque eles já estavam seduzidos pela árvore. Ou seja, já estava seduzido pelo pecado. Talvez você já está seduzido pelo pecado que você já comete. Pede perdão e comete o mesmo erro, o mesmo pecado, ou eu. Não é verdade? Por quê? Porque já estão seduzidos. E você já notou que uma pessoa seduzida, ela acaba indo para a cama com a outra? Você já notou isso? Quando um homem seduz uma mulher, ou uma mulher seduz um homem, o resultado é cama. Sim ou não? O resultado é cama. O resultado é o quê? É adultério, não é verdade? Então deixa eu falar com vocês uma coisa. Eva e Adão já estavam seduzidos pelo pecado, pela árvore. Sabe por quê? Porque na hora que a serpente falou com Eva que ela seria igual a Deus, conheceria o bem e o mal, na Bíblia não fala, e Eva correu até o centro do jardim e pegou do fruto, não. Fala que imediatamente ela pegou e comeu e deu para o seu marido. Ou seja, até Adão estava lá também. Até Adão estava lá, e isso é sério, e isso é forte, e isso é terrível. Foi aí que começou a queda do homem. A queda do homem começou, não foi quando eles comeram do fruto, foi quando eles já estavam seduzidos pelo fruto.
E talvez você está seduzido por algum pecado, por algo que você não consegue largar. Talvez você já está seduzido por essas coisas. Mas é só você focar no que é mais importante para você. É mais importante ficar quando importante subir. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. Amanhã, meu Pai, estaremos aqui novamente, meu Deus, às 22 horas. Eu não sei se o pregador vai ser eu, ou se vai ser pastor Odilene, ou se vai ser Elisângela, ou se vai ser outro pregador. Mas com a permissão do Senhor estaremos aqui pregando tua palavra. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Você que não pegou a live do início, você pode estar assistindo o início. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.